Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Nicolas e hoje a gente vai falar sobre intercâmbio para a Irlanda. E a gente vai falar aqui sobre a questão de quais são os programas, como funciona o visto, como é a questão de trabalho, como é a questão de acomodação e a vida na Irlanda. Então, se você tem algum interesse de fazer intercâmbio para a Irlanda ou já está se planejando, fica comigo até o final que você vai sair daqui com todas as informações que você precisa para começar a se planejar. E se você já está procurando por cursos, porque já sabe como funciona o intercâmbio para a Irlanda, dá uma olhadinha na Plaingo, porque quase todas as escolas e os cursos já estão disponíveis no nosso site e você consegue encontrar todas as informações e detalhes que você precisa para tomar a sua decisão e encontrar a melhor opção para você fazer o seu intercâmbio. Vamos lá agora? Vamos começar aqui sobre a questão de quais são os programas oferecidos. E a gente tem basicamente 3 programas que a gente consegue trabalhar quando a gente fala sobre a questão de estudar e morar na Irlanda, né? A gente tem o General English, que pode ser separado em curta duração e longa duração. A gente tem os cursos preparatórios, que geralmente são cursos preparatórios com provas como IELTS, Cambridge, que são provas um pouco mais complexas, que são exigidas geralmente em questões de graduações ou cursos superiores. E a gente também tem os próprios cursos superiores. A gente vai focar nos cursos de General English, que são a respeito de cursos de curta duração e de longa duração, que você já pode ter escutado com o nome de Work Study também. Então vamos lá, sobre a questão do curso de General English. Para quem é esse tipo de curso? Esse tipo de curso serve para as pessoas que estão querendo aprender um idioma sem ter necessidade algum nível e também ter a chance de poder trabalhar no exterior. E também é uma boa porta de entrada para quem está querendo migrar para a Europa. Agora vamos lá, qual é a diferença do curso de curta duração e o curso de longa duração? O curso de curta duração ele tem um limite máximo de 12 semanas que bate com os 3 meses, que é o período que a gente tem para entrar na Europa e permanecer como turista. Nesse tipo de curso de 3 meses de curta duração, a gente não tem a permissão de trabalho, assim como a gente também não tem a necessidade de fazer um visto, porque a gente vai entrar como turista e sair como turista. Agora, sobre a questão do curso de longa duração, a gente tem um programa que dura 8 meses, e dentre esses 8 meses, a gente tem 6 meses de aula e 2 meses de férias. Durante o período de aulas, a gente pode trabalhar até 20 horas semanais. E durante o período de férias, a gente pode fazer 40 horas semanais. Diferente do curso de curta duração, nesse curso de longa, a gente precisa fazer o visto de estudante, que é conhecido como IRP ou JNB. Você também pode encontrar ele com o nome de Stamp 2, porque é a classificação dele. Então vamos lá, o que a gente precisa organizar quando a gente está decidido a fazer o intercâmbio para a Irlanda de longa duração? Beleza, a gente precisa escolher o nosso curso e nossa escola para fazer nossa matrícula. A gente precisa organizar nossas passagens aéreas, tanto de ida quanto de volta. A gente precisa garantir pelo menos 2 semanas de acomodação, que a gente vai chamar de acomodação temporária, e a gente precisa organizar a nossa comprovação financeira também. E é sobre essa questão financeira que a gente vai puxar agora aqui. Vamos organizar a questão financeira em 2 partes. A parte onde a gente tem os nossos gastos, que são as aquisições, né, do curso, das passagens aéreas, da acomodação, e da parte onde a gente precisa comprovar financeiramente que a gente tem um dinheiro guardado, que a gente vai chamar de comprovação financeira. Beleza? Então bora lá. A média de um curso de intercâmbio em Dublin é de 2.500 euros hoje. A média de uma acomodação temporária para 2 semanas é em torno de uns 450 euros. A média de passagens aéreas do Brasil para a Irlanda hoje está girando em torno de uns 5.100 reais, tá? Vocês vão ver que eu estou misturando aqui euros e reais, mas não se preocupa, porque depois vou trazer resumidinho aqui do lado para vocês, tudo em reais. Então, a gente já fechou as questões de custos, de gastos, né? Curso,
passagem aérea e a questão da acomodação. Esses três juntos, eles vão dar, a gente fazendo a cotação para o Brasil, né, euro, BRL, euro, reais, a gente já tem aqui em torno de uns 24 mil. Agora, a questão da comprovação financeira, a gente tem hoje, no momento, de 6.665, que dá em torno de uns 44 mil reais. Somando essas duas partes, a gente tem em torno de 67 mil reais para tirar o intercâmbio, né? O valor total para fazer esse intercâmbio, tá? É em torno disso. Pode ser um pouquinho a mais, pode ser um pouquinho a menos, dependendo da época que você decidir fazer o seu intercâmbio, por causa das passagens aéreas, todos os valores podem flutuar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Inclusive, se você já estiver curioso para saber quais são as variações de preços das escolas, você pode acessar a Plaengo, que lá você vai encontrar quase todas as escolas da Irlanda e os preços atrelados aos cursos. E você pode estar se perguntando, tá, beleza, Nicolas, eu já entendi quais são os custos relacionados à saída do Brasil, à chegada da Irlanda para fazer o programa, mas quais são os custos relacionados a se manter na Irlanda, né, no dia? Em relação a isso, gente, eu vou fazer um vídeo específico sobre esse tema, porque tem muitos detalhes, tá? E, inclusive, você já pode nos seguir para ir acompanhando os vídeos que a gente vai lançar, para você não perder sobre esse tema, beleza? Então vamos lá! Existem alguns pontos que são interessantes a gente pontuar aqui para você já ir se preparando para fazer o seu intercâmbio para a Irlanda, que é a questão de adaptação cultural, a questão de adaptação ao clima, a questão, né, da mudança da sua vida social, porque você está chegando num país diferente, com praticamente tudo diferente, a questão de trabalho e a questão de acomodação. São esses os pontos que geralmente chamam mais atenção, porque geram um pouco mais de preocupação, mas não tem problema, gente, a gente vai tocar nesse vídeo um pouquinho a respeito deles, mas a gente também vai ter vídeos específicos de cada um desses temas também para você entender bem a fundo cada um deles, beleza? Vamos lá, vamos começar sobre a questão de adaptação cultural. A Irlanda tem uma cultura bem diferente do nosso Brasil, né? E também tem um clima bem diferente do nosso Brasil. Então, o que acontece? Vai ter toda a questão de mudança de alimentação, né? Eles não são tão acostumados como a nossa rotina. Então, quando a gente chega na Irlanda, a gente pode ter esse baque de tipo alimentação diferenciada, mercados diferenciados, questão de remédios diferenciados também. Sobre essa questão, gente, faz parte da experiência do intercâmbio, tá? De fato, isso vai ser diferente, mas saiba que a questão do intercâmbio para a Irlanda já existe há anos e os brasileiros já deram um jeitinho de começarem a se adaptar, inclusive trazer coisas do Brasil para a Irlanda. Não é à toa que a gente pode encontrar em Dublin, por exemplo, restaurantes, bares e padarias e lojas de questões brasileiras, tá? Então, se isso é um ponto que te preocupa, não precisa ficar tão preocupado, tá? Porque a gente vai conseguir encontrar vários produtinhos e vários locais brasileiros que vão fazer a gente se sentir um pouco mais em casa quando chegar na Irlanda. E agora sobre a questão do clima. Gente, de fato, o clima da Irlanda não é tão parecido com o clima do Brasil, principalmente pela questão da temperatura e questão do sol. A Irlanda não é conhecida por ser um país com muito sol, né? Ele já é mais conhecido por ser um país que venta bastante e também tem um pouquinho de chuva. Não é chuva grossa todo o tempo, são chuvas um pouquinho mais tranquilas, mais amenas, mas que elas estão sempre ali todo dia. Mas isso, gente, não atrapalha a questão da experiência do intercâmbio em si, tá? É só uma questão de que o clima do país ele é um pouco diferente, mas todo mundo se adapta e também tem seus dias de sol. Inclusive, quando tem seus dias de sol, você vai conseguir ver que a população em si, todo mundo muda de humor e todo mundo fica muito mais feliz. Seguindo agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a vida social. E sobre isso, a gente está chegando num país diferente, com uma rotina diferente, com costumes diferentes, isso acaba impactando muito. Existem várias maneiras
de se adaptar e dar um jeito, né, de contornar essa situação. Muita gente acaba se aproximando de outros brasileiros para conseguir fazer com que essa vida social ela tome um rumo e gere um conforto. Outras pessoas se sentem mais confortáveis se aproximando mais de estrangeiros, de pessoas de outros lugares do mundo, até para que se aproveite mais a questão do aprendizado da língua. E para finalizar, gente, a gente vai falar sobre a questão de trabalho e a questão de acomodação, que são um pouquinho mais polêmicos, porque a gente pode encontrar gente na internet falando sobre problemas para lidar com os dois, tá? A questão de trabalho, o que mais acaba impactando as pessoas é o medo de não conseguir um trabalho, né? Não conseguir fazer uma entrevista. Enfim, o que a gente recomenda é que você já vá se preparando desde o Brasil, estudando um pouco de inglês, para que você já chegue preparado para não perder oportunidades de emprego quando você estiver na Irlanda. Então você já pode ir estudando já do Brasil um pouco de inglês, entendendo sobre palavras-chave, para que você, no momento da entrevista, já esteja mais preparado. Você vai chegar lá, você vai estar estudando inglês, mas se você já souber alguma coisa já do Brasil, vai ajudar bastante. E sobre a questão de acomodações, gente, o que a gente tem que entender aqui é que por muito tempo a Irlanda já vem sofrendo com uma crise imobiliária que se intensificou no final da pandemia. E no final da pandemia aumentaram o número de pessoas fazendo intercâmbio. Então a gente tem uma crise imobiliária junto com um aumento de pessoas querendo fazer intercâmbio. Isso gera um desconforto no mercado, isso gera um impacto. O que acontece? Não fica tão fácil hoje a gente alugar uma casa inteira ou um apartamento para a gente. Então, quando a gente é intercambista, até para a questão de facilidade, a gente acaba indo para casas compartilhadas, onde a gente pega um quarto só para a gente ou um quarto compartilhado em uma casa, né, com vários quartos. Esse é um padrão mais comum, tá? Isso não significa que as pessoas ficam sem acomodação. Não existe intercambista que acaba ficando sem acomodação, tá, gente? A questão é o seguinte, as pessoas acabam migrando de casas ao longo do processo, né, ao longo da experiência de intercâmbio, caso a casa não atenda às necessidades dos intercambistas. Então é comum a gente ver que, chegou numa casa, não se adaptou à casa, acabou migrando, ou mesmo chegou na casa, a casa é maravilhosa e ficou todo o processo de intercâmbio na mesma residência, tá? O que eu quero tranquilizar vocês existe acomodação para todo mundo, existe uma rotatividade bem grande de acomodações, a questão é você encontrar o lugar que mais se adeque às suas necessidades. E é isso, pessoal. Eu trouxe aqui um resumão de todos os pontos para você começar a se planejar para o seu intercâmbio ou para entender como funciona o intercâmbio para a Irlanda. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder próximos conteúdos da Plaengo.